aqui, como disse, a gente já entrou aqui. Olá, meus amados, estamos aqui na nossa live de quinta-feira, agora no horário novo, né? Era às 9 horas da manhã, mas com o pessoal retornando para o trabalho, pensamos em transmitir nesse horário. Então, estamos aqui, estou buscando o meu retorno aqui. Vamos ver, Igreja Aba Blumenau. Onde é que nós estamos aqui? Vou pedir para me auxiliarem aí, o suporte técnico, me botar para ter retorno. Embora vai ter um delay no retorno, né? Mas só para a gente se ver o que está acontecendo. Então hoje eu estou aqui com o pastor André Chalit e o nosso assunto vai ser batalha espiritual. Na verdade a gente vai desmistificar, eu creio, né? É uma matéria extraordinária, já quero aproveitar para fazer uma propaganda da nossa EDM, nossa Escola de Desenvolvimento Ministerial aqui na igreja, onde a gente tem desenvolvido, né, o ministério das pessoas e para isso esclarecido muitas coisas que a Bíblia diz a respeito de muitas coisas. E hoje nós vamos caminhar aqui com o André justamente nessa direção, né? O que se fala por aí, mas o que a Bíblia diz. Então o nosso foco vai ser a Bíblia Sagrada, né? Guerra espiritual. Primeiro, essa guerra espiritual que tanto se fala, o que você poderia dizer nisso, né? É uma guerra de Deus contra o diabo? É importante a gente observar. Boa tarde a todos, bom estar aqui com vocês, pastor Haroldo. É importante observar que nos últimos 20 anos houve, infelizmente, se misturou aí algumas ideias do movimento que depois passou a se chamar batalha espiritual, com o que a Bíblia trata sobre o tema. E acabou fazendo aí a mescla das duas situações, quando na verdade o correto seria ter a Bíblia como fonte segura, inerrante, completamente confiante sobre o tema. E o movimento trouxe algumas informações um tanto diferentes, né? Entre elas, essa que o senhor levantou aí, essa questão: existe guerra entre Deus e o diabo? Eu duvido muito, pastor. Primeiro, por quê? Porque se nós imaginássemos uma guerra entre Deus e o diabo, nós estaríamos colocando o diabo numa posição muito grande, né? O diabo na posição de Deus, ou diminuiríamos Deus ao nível do diabo. Né? E eu duvido muito que isso seja uma verdade. Quando a gente lê as Escrituras, por exemplo, nós vamos perceber aqui Isaías 43:13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, pois agindo Deus, quem pedirá? Logo, batalha espiritual, né, que a gente tanto vê, tanto ouve, né, tem tantos livros escritos a respeito, olhando biblicamente, não é uma batalha entre Deus e o diabo, porque o diabo, na verdade, eu lembro até de uma passagem da cruz, né, que diz que ele foi até o inferno, né, Jesus foi crucificado e ele desceu às profundezas e tirou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. E segundo as Escrituras a gente entende que ele pisou a cabeça da serpente, né? Então, se o diabo hoje faz algum movimento, quer declarar alguma coisa, eu creio que ele fala assim, né? É uma brincadeirinha, né? Mas, amados, não tem como Jesus estar no mesmo nível, nem o diabo consegue batalhar, ele é um derrotado, né? O nosso inimigo já foi derrotado. Então, é interessante a gente ver sobre isso. E vimos que existe um movimento que prega isso, né? Como se em cada lugar a gente vai chegar mais longe ali, né? Mas assim, então essa história, né, de que se você faz um trabalho para Deus, nós somos chamados para trabalhar com Deus. Nós somos, quem tomou um café da manhã comigo hoje, no Café com Deus, viu, né? Deus nos chamou para fazermos partes da sua obra, né? Andarmos com Ele.
Então, se nós estamos fazendo a vontade de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura, aí a gente vai pregar num lugar onde o diabo manda, tem que cuidar com retaliação, como é que é esse negócio? O diabo, você vai lá e prega o evangelho, você vai para casa e Deus vai permitir que se apanhe do diabo? Como é que é essa história? Explica aí. Retaliação é uma outra ideia absurda que tem paralisado muita gente, tem impedido muitas pessoas de exercerem o que Deus nos chamou para fazer. Aquela famosa passagem de Mateus 16, 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que a igreja é chamada para estar na ofensiva, não na defensiva. O conceito de retaliação coloca a igreja na parte defensiva do jogo. Né? Só que nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. São as portas do inferno que não vão prevalecer. Romanos 8:31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós, pastor? Se até agora colocamos uma condição aqui, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já colocamos o diabo debaixo dos nossos pés. Ou melhor, Deus colocou o diabo debaixo dos nossos pés. Então, se ele não nem para competir com a gente, que foi enviado por Deus, quanto mais ser o inimigo, né, ao nível de Deus, né? Exatamente. Ele trabalha, com certeza ele trabalha, né? Uma vez eu ouvi uma ilustração de que ele funciona como um toureiro, né? Ele é aquele inimigo da gente, mas ele tem medo de encarar. Então ele é que nem um toureiro, ele fica mostrando e desviando a nossa atenção para ele tentar manter o que ele tem, o engano dele prevalecer na vida de pessoas, nos desviando de pregar. E eu creio até que quando ele começou esse movimento, ele chamou a atenção da igreja para ficar guerreando com sombras, enquanto ele continuou fazendo o papel dele no mundo. Tirou o foco da igreja do que a igreja foi enviada para fazer, exatamente, né? O que a igreja foi enviada para fazer? Exatamente. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais, depois, né, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado e tal. Mas estes sinais vão de acompanhar os que creem. Em meu nome, primeiro sinal expelirão demônios. Exatamente. Né? Então, se é um inimigo até que eu creio que existe uma batalha espiritual. E quando um crente acorda de manhã, o diabo já dizia, acordou mais um. O que eu vou fazer? Né? A grande batalha é na mente, o engano. A batalha espiritual, ela é, na verdade, uma disputa, digamos assim, entre a verdade do evangelho e a mentira que o diabo implantou. Uau! A batalha espiritual é um duelo entre verdade e mentira. A verdade de Cristo e a mentira do diabo estabelecida. João 10:10, né? João 10:10. Essa é o X da questão. Eu gosto muito dessa passagem de 1 João 4:4, que fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Mas existem muitas pessoas que reparam ali uma diferença no momento, ou a diferença no ambiente espiritual no momento que eles estão desenvolvendo a obra de Deus. Mas isso não significa que venha a ser uma retaliação. Eu acredito que isso pode ser 3 situações. Né? A primeira situação é a mudança de nível. Quanto mais a pessoa for espiritual, mais sensível às coisas espirituais ela vai ser. Mas ela vai perceber. E ela vai perceber. Quanto mais ela jejua, quanto mais ela ora. O que é o jejum? O jejum é um processo de mortificação da carne. Né? Isso é o jejum. É um processo de mortificação da nossa carne. E na medida que a carne é mortificada, nós vamos aí subindo o nível espiritual. Então essa pode ser a primeira razão. O alarme tocou aqui e não foi retaliação. É o inimigo que está se levantando na nossa live. Pisando na cabeça dele, ele está se torcendo todo. Uma segunda hipótese para essa mudança de clima, de cenário espiritual,
no momento que estamos fazendo a obra de Deus, é distração do diabo. Distração não é retaliação. É que ele quer gerar aí uma situação para fazer você perder o foco daquilo que você está fazendo. Então você não pode confundir distração com retaliação. E a terceira hipótese é a ausência de Deus. Ou seja, se você não está em Deus, a Bíblia deixou muito claro, né? Quem está em Cristo é nova criatura, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É importante a gente observar isso. Se você Porém, quem está no mundo e não está em Cristo, jaz no maligno, está debaixo de um domínio. Então está debaixo de um jugo. Nenhuma dessas três realidades é retaliação. Então talvez o que você sinta é uma mudança de nível, ou uma distração, ou ausência da presença de Deus. Da presença de Deus. É muito forte isso e é interessantíssimo quando a gente começa a olhar para esse tema dessa forma, e lembrando de João 10,10, ele diz assim, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Veja, Jesus não escondeu de que o diabo age no mundo, de que ele não tem mais as chaves da morte e do inferno, então não é ele que define onde quem morre vai ficar, né? O destino de quem morre está nas mãos de Deus. Jesus disse, temam não o homem que pode matar o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e ainda lançar no inferno, né? Então, o diabo não pode nem lançar. A pessoa diz, o diabo vai levar essa pessoa para o inferno. Não é o diabo que vai levar essa pessoa para o inferno. É Deus que vai lançar lá no inferno, porque hoje está sendo pregado a verdade para ela e ela não está querendo aceitar, né? Uma coisa interessante, amados, fala ali sobre a retaliação, e outro princípio que essa batalha espiritual levantou, sempre fala de que existem, né, ou demônios ou maldição que ela é hereditária, né? E o que esse movimento prega, né? E o que a Bíblia diz, pastor André? É muito interessante isso. O texto base que o movimento utiliza para levar em diante esse conceito de maldição hereditária está lá em Êxodo capítulo 20, os versículos 5 e 6, que diz assim: não te prostrarás diante dele, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que, olha só, castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Eles pegaram isso aí, quando você estuda os livros do movimento de batalha espiritual, eles pegam essa informação e colocam como base. Só que o texto não termina aí. Essa é a grande questão. O texto continua dizendo, daqueles que me desprezam. Né? Se existir algum tipo de maldição hereditária, é para aqueles que rejeitaram a Deus. E aborrecem, né? Aqueles que estão distantes de Deus. Porém, olha que o mesmo texto continua dizendo, versículo 6, olha só. Mas trato com bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que acontece? O que esse texto está falando é que quando você ama e obedece a Jesus, a maldição proveniente da desobediência é quebrado, é rompido. E aí a Bíblia é fascinante em suas colocações. Por exemplo, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Da maldição, da opressão, dos efeitos do pecado. E é assim que as coisas vão funcionar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e isso aqui tudo se fez novo. Não, mas tudo, né? Mas peraí, a maldição não, né? A maldição tem que permanecer, né? A maldição. Será? Né? Eu até lembrei aqui de um texto que diz aqui em Gálatas 3,
diz assim, Cristo 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja, o que foi lido ali em Êxodo, está em Deuteronômio 5 também, diz assim que a maldição vem, né, a consequência, Deus visita a maldade do pai nos filhos daqueles que o aborrecem, na lei. E ele dá bênção para até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem, na lei. Mas eu que estou em Cristo, todas as coisas passaram, tudo se fez novo, eu tenho o direito de viver novo. E olha só, a Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, inclusive desse critério, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E por que ele morreu naquela cruz e levou as maldições? Para que a bênção de Abraão, antes da lei, chegasse até os gentios. Uau, isso é maravilhoso. Então, amados, tem muito conceito de batalha espiritual hoje que leva a gente para dentro de um funil, aonde a gente vai vendo o nosso Deus ficando para trás, pequenininho, e o diabo crescendo na nossa frente. Mas é que o funil está estreitando. O diabo é aquele pequenininho, Deus é aquele enorme Deus que está por trás de nós. Mas a gente está entrando num funil, então a gente não consegue mais olhar para trás, só olhar para frente. E o nosso inimigo passa a crescer, mas o nosso inimigo, se você continuar andando num funil, você vai passar por cima dele. Vamos lá. Esse tipo de pensamento, ele torna a obra da cruz insuficiente. Isso mesmo. Ah, que forte isso, hein? Colossenses capítulo 1, versículo 12 diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou ao reino do seu amor. No reino de Cristo, no reino de Deus, não há trevas, não há resquício de maldição. E essa é a realidade que você precisa entender. Você faz parte agora de um reino. Cristo te tirou desse ambiente de maldição. E através da obra da cruz, você hoje vive no ambiente do reino do Filho de Deus. E nesse ambiente não há maldição. Você não tem que carregar esse peso. Você não tem que carregar esse jugo. Cristo te fez livre. Não diminua os efeitos da cruz na tua vida, meu irmão, acreditando em questões que não estão nas Escrituras. Pedro diz, né, que nós somos, vamos ler o texto aqui, né? Essa Bíblia aqui é extraordinária, né, André? Dá para ler, olhando de 1 quilômetro para ela, dá para ler o que está escrito. Mas deixa eu ler algo aqui de Pedro, eu acho muito forte esse texto. Já estou chegando lá no Pedro, hein? Pedro, olha só o que ele diz, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Admitir que agora que eu estou em Cristo, eu vou viver com uma maldição, mas nós vamos chegar num lugar bem grande, né? Porque existem demônios enganando cristãos hoje de que eles podem ficar na vida dele. Eu posso ser uma doençazinha, você pode aprender a conviver comigo no reino. Eles, não, no reino você não aguenta, você tem que sair da minha vida. É um posicionamento espiritual que a gente precisa ter de não admitir que nenhuma ideia satânica prevaleça na nossa vida. E ele diz, nós não fomos chamados para ficar prestando atenção no que o diabo está fazendo, mas de anunciarmos, né? De proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, que é Deus. Nosso papel não é falar do que o diabo está fazendo, é de falar o que Deus está fazendo. Não é de falar do que o diabo pode fazer na vida de alguém, mas do que Jesus pode fazer. Inclusive para aquela pessoa que está vivendo no domínio do diabo, a gente pode levar para ela a mensagem, você não precisa mais continuar aí. Jesus é a saída, né? E ele diz no versículo 10, vós sim, que antes não erais povo,
não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Agora sois povo e tens misericórdia. Tem uma pergunta do Thiago Kuzma, lá de Curitiba. E quando intercessão se fala de se colocar na brecha por alguém, como aplicamos isso? Intercessão é aquele processo onde uma pessoa se coloca a favor da outra, entre duas pessoas. O intercessor, ele é um mediador. É aquele que a favor de alguém se coloca para tratar com uma outra pessoa. E o intercessor, ele tem, assim como cristão, ele tem um perfil, ele tem um padrão. Para ser um intercessor, ele tem que ter um padrão concernente às Escrituras. Ele tem que ser um discípulo de Jesus. Ele tem que ter o perfil do autêntico cristão. O intercessor, para se colocar a favor de outra pessoa diante de Deus, ele precisa ter características que muitas vezes o próprio alvo que está sofrendo ali intervenção não possui. É isso que faz o intercessor. É isso que Jesus fez por nós. Essa é a realidade de sermos intercessores. Essa é a proposta de nos colocarmos na brecha. Eu acho muito interessante o que diz em Romanos 8:1. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a palavra nenhuma é nenhuma. Nós precisamos aceitar essa verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes o intercessor está em Cristo, mas a pessoa que ele está intercedendo não está. Esse tipo de intercessão, por exemplo, nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que oraram por outra 10 anos pela conversão, 5 anos pela conversão, e essa pessoa acabou se convertendo. Ela é um intercessor. Ele estava na brecha em favor daquele que foi alcançado. Assim como nós estamos fazendo nesse momento em favor do nosso país, orando a Deus para que venha uma purificação, política, moral, na nossa nação. Nós somos intercessores pelo Brasil. Nós confessamos o pecado do Brasil, generalizado, confessamos, mesmo que a gente está em Cristo e não é mais corrupto, espero que tenha crente que não, se é crente não seja mais corrupto, mas se nós não somos corruptos, mas nós nos confessamos como, assumimos o pecado juntos, confessamos o pecado como intercessor, dizendo: Senhor, perdoa o pecado da nossa nação, nós nos incluímos como intercessor, para que o Senhor intervenha e a graça de Deus venha inundando a nação e limpando a nação. Isso é ser intercessor. Não significa que eu sou o pecador, mas eu posso interceder. Não significa que eu vou assumir o pecado da nação, mas eu vou confessar o pecado. Eu não preciso assumir, eu só intercedo a quem já assumiu, que é Jesus. Então, ser intercessor é pedir para que a obra de Jesus venha sobre a nossa nação. É pedir que Deus perdoe os nossos pecados e orar como nação pelo nosso perdão. Isso é uma intercessão. Tem a ver com esse posicionamento. É a igreja sendo igreja. A igreja se posicionando como igreja diante de Deus em favor da nossa nação, em favor do não crente, em favor dos enfermos. É uma questão de posicionamento. Nós, resumindo aqui tudo que a gente está falando, tem a ver com posicionamento. Posicionamento. Tem um livro da Joyce Meyer, Batalha na Mente. Amados, a grande batalha é entre nós mesmos. Se nós acreditamos no que Jesus falou, isso vem desde o Éden, ou nós acreditamos na serpente. Ah, não, vocês vão ser assim, eu acredito no diabo, vou na dele, e ele vai me dominando. Ele não vai deixar de dominar. Mas se eu me posiciono em Cristo, eu vou dominando o território dele. Eu vou resgatando almas, empurrando as portas do inferno, e eu vou fazer a obra de Deus. Essa é a verdadeira batalha espiritual, Em nome de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Tem um outro detalhe aqui que gostaria, foi levantado, assim, a gente quer colocar assim. E aquela história dos demônios territoriais. Ah, não, aqui
por exemplo, eu já orei muito por Blumenau, porque eu creio que de certa forma existe. Uma época a gente encarou isso, caiu, mas de repente ele voltou disfarçadamente, assim, é um espírito que quer dominar mesmo a região, por exemplo, o espírito da cerveja, o espírito do alcoolismo, né? Um dominador. Eu creio que existem esses espíritos. Mas como que a gente derrota, como é que é essa batalha com esses demônios territoriais aí? Olha só, o que o movimento da batalha espiritual ensina? Eles ensinam que cada território de uma nação está sob um comando determinado, sob um comando de determinados espíritos malignos que precisam ser conhecidos, neutralizados e vencidos. Aí vem um absurdo, para que o reino de Deus possa prosperar ali. Ou seja, esse conceito fala que para que a igreja prospere, tem menos poder do que esse demônio territorial. Primeiro tem que destronar esse demônio. Só que as escrituras nos mostram, por exemplo, em Mateus 28, 18, diz assim: e chegando Jesus falou, todo poder, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo. Se a Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra, significa que não sobrou nada para o diabo. Agora, o problema é que o diabo ele é influente e ele conta com a matéria-prima, que é a nossa carne. A nossa carne oferece a matéria-prima do trabalho do diabo. Nessa perspectiva, ele tem uma grande influência, porque ele trabalha conforme a nossa carne, conforme o material que nós oferecemos para ele. Mas a Bíblia nos mostra que, quando esse texto de Mateus 28, 19 diz, ide, Deus está falando assim, olha, basicamente Jesus está dizendo assim, olha, conquista o que é meu. É basicamente isso. Limpem a terra. É o que ele falou para Israel. Estou tirando vocês do Egito e vocês vão tirar essas nações daquele território lá, porque elas me aborrecem, né? Então, quando é o que Jesus falou agora vocês vão, expulsem os demônios e tomem posse do que é meu, que eu já conquistei. É tudo muito simples. Olha o que diz Mateus 10, de 7 a 9. À medida que seguirdes, pregai a mensagem, né? Ou seja, expõe a verdade. O reino de Deus está a vosso alcance. Aí vem, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Não está dizendo aqui, procura saber o nome deles. Se você não souber o nome do demônio, ele não sai. Essa é uma doutrina que, da onde foi tirado isso, né? Sabe o que eu me lembro aqui, pastor? Atos capítulo 8, quando houve a perseguição ali da igreja, a igreja começou a se espalhar e Filipe escolheu ir para Samaria. Eu achei muito legal que lá em Atos capítulo 8 fala que os demônios clamavam em alta voz. A Bíblia diz que Filipe chegou naquela cidade, olha o que diz, e pregava-lhes a Cristo. Descendo Filipe à cidade de Samaria, versículo 5, pregava-lhes a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviram e viam os sinais que ele fazia. Olha o versículo 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz. Ou seja, irmãos, os diabos, os demônios que dominavam a cidade de Samaria, saíam desesperados quando a verdade do Evangelho chegava. Então, muito mais importante do que você ir nos cantos da cidade, orar nas praças contra os demônios, né, tem um símbolo lá, um busto do fundador, que tem um demônio no busto, né? Muito mais importante do que isso é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho. Naquela ocasião, de Lucas capítulo 10, Jesus reuniu os 2 em 2 e mandou os enviasse e os enviou ali para pregar. Depois eles voltaram felizes da vida, dizendo: Senhor, os demônios, se submetem a nós. Meu Deus!
É posicionamento, irmãos. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui é posicionamento. É ser a igreja que Deus quer que sejamos. Pastor Wagner está mandando uma pergunta aqui, ó. Se através do pecado eu abro uma brecha, nosso inimigo não poderá me retaliar depois? Se através do nosso pecado houver uma abertura de brecha. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O teu pecado não vai surpreender a Deus. Cristo já conta com o teu pecado, acredite. Já morreu por ele. E ele já morreu por ele. É importante que você entenda que existe uma diferença entre cometer pecados ou ter pecados e uma diferença entre pecar deliberadamente. O autor de Hebreus explicou ali que aquele que peca deliberadamente já não resta mais sacrifício para ele. Esse que peca deliberadamente são aqueles que o pecado já não tem mais culpa, já se tornou iniquidade, né? Ele já não sente mais a dor do pecado na sua vida. Esse cara está distante da luz e ele entra naquilo que nós falamos anteriormente na ideia de retaliação. Como eu falei, retaliação pode ser esse ambiente que parece ser uma retaliação, pode ser uma mudança de nível, pode ser distração ou ausência de Cristo. Se a pessoa peca deliberadamente, é porque ele está distante de Jesus, como o autor de Hebreus falou. Por outro lado, aquele que comete pecado, acredite, irmãos, aquele que falha, nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a falhas, a pecados, mas lembra que Cristo já conta com isso. O seu pecado nunca vai surpreender a Cristo e nem vai afastá-lo de você. Só vai te fazer mais merecedor da obra da cruz. Tem um texto que diz assim, em Gálatas 5:4, diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Então, cada vez que a gente quiser usar algum argumento, mesmo que seja da lei de Moisés, dizendo assim, não, mas a lei dizia que ele visitaria a maldade dos pais nos filhos, então abriu uma brecha. Se eu voltar para a lei, eu caí da graça. Então eu renunciei o direito da graça de Cristo. O diabo realmente vai tomar conta dessa casa, né? A Bíblia diz que se eu me desligar de Cristo, ele vai, ronda pelos lugares desertos, olha para minha casa, está vazia, e diz, está vazio ainda, ele não quis Jesus na vida dele. Eu vou voltar lá, e daí ele convida 7 piores do que ele para encher essa casa. Mas isso não é retaliação, isso é uma vida mal discipulada, uma pessoa que quer Cristo, ou alguém que foi orado por ele, liberto dos demônios, mas ele disse, não, mas eu não quero Jesus. Não, tudo bem, você não quer Jesus, a minha parte eu fiz, eu orei, expulsei os demônios, tua vida está limpa, e estou te convidando, vem comigo, vem ser discípulo. E a pessoa diz, não, eu não quero continuar do jeito que eu sou. Aí, fatalmente, vai acontecer uma coisa terrível na vida dela. Mas isso não é retaliação, isso é burrice da pessoa, né? Isso é uma falta de entendimento grande, né, da pessoa. A outra coisa que tem é, quem está com Cristo, quem está cheio de luz, quem tem a marca de Cristo, e ela vai contra um demônio, acontece o que a gente viu ali que o André relatou, né? Filipe ia pregando, Filipe não estava expulsando demônios naquela hora. Filipe estava pregando o evangelho, e os demônios ouviam o evangelho, para de pregar esse negócio, para de incomodar a gente aqui, né? Aquela mulher que andava atrás de Paulo, né? Adivinha, né? Puxando... Mas sabe o que é legal nessa mulher? Legal não, interessante. O diabo, ele é astuto, né? É o que os espíritos malignos falavam através da boca daquela mulher, é o que muitos homens de Deus gostam de ouvir. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. A palavra que sai da boca deles são palavras de vida, de salvação. Ou seja, era isso que aqueles demônios estavam falando por meio da boca daquela mulher. Mas por que isso? Porque, como eu falei anteriormente, nossa carne oferece a matéria-prima do trabalho de Satanás. Por isso que o trabalho de Satanás é exaltar a nossa carne. Que é santificação. Batalha da mente. O que é santificação? Santificação é um processo onde nós nos desligamos do mundo e dos prazeres da nossa carne e nos conectamos cada vez mais com a natureza de Cristo. Isso é santificação.
Reconhecemos que nós não conseguimos e que precisamos muito de Jesus para isso. E por isso a gente passa por esse processo de santificação. O diabo ele vem trabalhar nossa carne justamente para fazermos nós caminharmos no sentido oposto à santificação. E é por isso que Paulo já se irritou com aquela situação. A Bíblia diz que Paulo, irritado com aquela situação, expulsou aquele espírito. Interessante, né? Filipe foi e conquistou Samaria com a pregação do Evangelho, não com batalha espiritual antes, não indo nos montes, vamos quebrar o poste ídolo, vamos fazer isso. Não foi dessa forma. Foi pelo conhecer da verdade que ele foi pregando que as pessoas foram sendo libertas, entendendo e renunciando o inferno e sendo cheias. O mesmo aconteceu em Éfeso. No templo de Diana, e toda a cidade se movimentava através daquela idolatria, daquela deusa, e a Bíblia fala que as pessoas começaram a jogar ali os objetos de feitiçaria, né? Sem precisar haver uma orientação. As pessoas já tinham consciência daquela situação e fizeram ali uma grande fogueira queimando ali os seus objetos. Aí, não o diabo, mas as pessoas que perceberam nossa fonte de lucro, nós vendemos essas coisas para essas pessoas, nós enganamos as pessoas, nós tiramos proveito desses coitados. Essas pessoas se levantaram contra Paulo e veja bem, são piores do que demônios. Uma pessoa com um coração maligno é pior do que um demônio, hein? Por isso a Bíblia diz que as pessoas têm que cuidar com o seu coração, porque ele é mais enganoso que todas as coisas. Uma outra coisa que me fez lembrar aqui, e quando a pessoa não quer ser discípulo de Jesus, não quer obedecer a Jesus, não quer estar em Cristo, mas quer se aproveitar das coisas de Cristo, dá certo? Os filhos de servas, por exemplo, né? As bênçãos de Deus, a segurança, a provisão que vem de Deus, ela vem por intermédio de Cristo para aqueles que são seus discípulos, né? Se a pessoa não entendeu ainda o que é ser um discípulo de Jesus, isso exige um padrão de vida, isso exige ser discipulado. Não tem como você ser discípulo se não for discipulado, né? É utopia pensar que você é igual a Cristo, que você é discípulo de Jesus e não ser tratado, não ser discipulado por alguém, não passar por essa rota que Ele próprio estabeleceu. Então as bênçãos de Deus vêm a nós por meio de Cristo para os seus discípulos, para aqueles que são semelhantes a Ele, para aqueles que seguem a sua estrutura, para aqueles que estão em Cristo. Amém. Veja, eu falei, né, dos filhos de servas. Eles olhavam como que os discípulos agiam e daí, né, que estava acontecendo, né, e daí foram lá no endemoniado e disseram assim, em nome do Jesus que o Paulo prega. Quer dizer, não era uma experiência pessoal dele, ele estava querendo agir por metodologias, como esse movimento ensina. Existe uma estratégia, tem que seguir a cartilha aqui para expulsar os demônios, tem um roteiro, né? Tem um manual aqui, né? E quem foi usar o manual, né? O demônio deu uma surra neles e foi terrível a experiência. Agora olha a diferença para quem é discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim, que tendo Jesus convocado os 12, ou seja, os seus discípulos, deu a eles poder. O termo grego ali para poder é exousia, significa uma autoridade vinda daquele que tem a maior de todas as autoridades. Significa que você é autorizado a fazer através daquele que tudo pode. Você recebeu autoridade e poder. A expressão ali é uma expressão que eu gosto muito, pastor, dunamis. Ou seja, ele deu exousia, ou seja, autoridade para fazer, e deu dunamis, que é esse poder que promove mudanças. Que tipo de mudanças? De mudar as coisas que o diabo construiu na vida das outras pessoas. E Jesus deixou isso claro para quem são seus discípulos. Eles têm poder e autoridade. Agora o mais legal que diz lá, sobre todos os demônios. Não ficou nenhum fora da lista, não ficou nenhuma potestade fora da lista.
O Vicente tem uma pergunta aí. Qual era a pergunta, Vicente? O Rafael Beitinger, ele fez uma pergunta o seguinte: se eu não tenho discipulador, eu não sou discípulo de Jesus? Me explica melhor isso. Para ser discípulo, você tem que estar sendo discipulado, né? A dinâmica da igreja, o plano original da igreja, aquilo que Cristo planejou que a igreja fosse, ela tem uma estrutura, ela segue ali um padrão de ser. E esse padrão foi estabelecido quando Jesus enviou os seus discípulos a fazerem novos discípulos. A única forma de você ser um discípulo de Jesus é você sendo então discipulado por alguém que foi enviado por Cristo para essa missão. Não existe como furar etapas, não existe ministério sem corpo, não existe ministério fora do corpo, não existe membro fora do corpo. É importante fazer parte de toda essa dinâmica que Cristo estabeleceu para a igreja. Existe essa dinâmica que deve ser levada adiante, que nós vemos essa realidade na igreja em Jerusalém, em toda a dinâmica da igreja apostólica, da igreja primitiva, viveu essa dinâmica do fazer novos discípulos, do acompanhamento. Logo no primeiro capítulo, Alderico, lá de Portugal, logo no primeiro quando a igreja se formou, lá no capítulo 2, versículo 42, depois que houve o derramamento do Pentecostes, a igreja se formou, o primeiro ato dos discípulos ali, dos apóstolos, foi compartilhar, foi perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o compartilhamento daquilo que eles receberam de Cristo. A doutrina dos apóstolos é aquilo que eles receberam e estão transmitindo. Essa transmissão de conhecimento, essa transmissão divina se tornou padrão para a igreja. Até os dias atuais, a igreja não mudou, né? O que eu entendo é muito interessante. A reforma que começou ali com Hus, com Lutero, é uma reforma ainda meio que inacabada. A reforma não acabou. Porque esse conceito do discipulado, ele precisa ser completamente restaurado na mentalidade de cada cristão, né? Porque ninguém por si só é igreja. Aqui, até o Rafael, ele volta a fazer uma pergunta, né? Mas, e as igrejas que não têm essa metodologia estão fora? Veja, isso não é uma metodologia, desculpa, Rafael, isso não é metodologia, isso é uma ordenança. E de fazer discípulos não é assim, eu vou ensinar uma metodologia aí às igrejas. Não, é uma ordenança, então não é metodologia, tá? O que aconteceu aqui, o que aconteceu na reforma? A reforma trouxe o entendimento de que não é por eu me castigar, mas é pela graça. Mas só que como é que eu vou ensinar o povo isso? Só voltando à origem. Daí Deus precisou ir além de Lutero. Lutero trouxe uma reforma e ali ele foi seguido por outras pessoas, Calvino e tal, e eles tentaram trabalhar com leis na igreja, fortalecendo leis, né? Na igreja. Não foi. Deus então precisou ir levando esse movimento adiante. Ele foi ressuscitando, ele trouxe os evangelistas como os Wesley, né, que foram pregando esse evangelho, desmistificando, ensinando o povo a viver no reino, mas não chegou. Jesus trouxe um reavivamento pentecostal, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós para ensinar essas coisas, para que a gente recebesse a mensagem. E esse movimento não parou lá no pentecostal, veio o neopentecostal e até Jesus preparar a sua igreja. Voltar à origem, viver a igreja que ela era. Não é uma metodologia, Rafael. A igreja que não está vivendo isso, eu não tenho autoridade para julgar nem condenar ninguém. Mas eu vejo assim, talvez eles não usem um discipulado 1 a 1, talvez eles usem outros métodos do discipulado. Mas com certeza, em cada igreja que você entra, que é cristã, que é de verdade de Jesus, essa igreja de Jesus, ela vai ensinar para pessoas verdades bíblicas, ela vai inculcar na cabeça dessa pessoa
por que ela foi salva, quem trouxe a salvação, que ela precisa estar em Cristo, que ela precisa estar ligada no corpo. Se o jeito de discipular de cada igreja é diferente, isso eu não estou aqui para julgar, né? Mas se eu não me considerar um discípulo de Jesus, se eu não quiser, ele disse, aprendei de mim, e eu sozinho, eu posso aprender com o Espírito Santo, sim, ele me ensina muitas coisas, mas quando a gente está ali, unidos, os irmãos, o Senhor lhes pede bênção, quando a gente está em comunhão, vem a verdade. E veja só, essa é uma das grandes batalhas espirituais, porque as pessoas rejeitam, elas não querem, não, mas eu não concordo, porque isso, eu não, sabe, olha, eu não tenho nada para esconder de Jesus e nem da minha vida, então eu posso ser discípulo de alguém, eu posso ser confrontado, eu posso ser cuidado, principalmente quando essa pessoa me ensina pela palavra. Agora, tem um discipulador que não está usando a palavra, daí você tem toda a razão. Acho que você não precisa ser discípulo de uma pessoa que não quer te levar a Cristo. Mas viu que isso é uma batalha espiritual? Aceita ou não aceita uma ordem de Jesus? Lembra? Desde o começo, o que o diabo vai fazer? Ele vai tentar tirar de nós, assim como ele tentou e tirou o Adão do Éden. Ele disse, olha, não é assim como Deus falou. Pode acreditar em mim, não é assim. Eles acreditaram nele e era como Deus falou. Hoje, de novo, Jesus disse, ide fazer discípulos. É assim, o diabo está dizendo, não é assim, pode ser de qualquer jeito. E mais tarde, né, o dia revelará quem é discípulo, quem não é, quem é joio, quem é trigo, quem é tudo. Então, tem muitas coisas, não queria entrar muito nesse detalhe, porque a ideia é a batalha espiritual. Mas aí tem uma batalha espiritual e ela é na nossa mente. O diabo... Só fazendo uma breve observação, muito pertinente, obrigado sim, pela pergunta, Rafael, foi muito boa, esclarecedora. Sim, as pessoas transformam uma verdade em um movimento e pegam as verdades do movimento e aplicam como uma verdade bíblica, né? As verdades bíblicas estão sendo colocadas como um movimento, né? Que é muitos encaram o discipulado como isso. Como a gente vê, né? Foi substituindo, a palavra de Deus foi substituída por encíclicas, né? Por costumes de homens, por ideias de homens. Hoje, de novo, continua a mesma coisa. A batalha é retornar para a origem em Cristo Jesus. É fundamental voltarmos à origem, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto, né? Você que é discípulo, quando o seu discipulador vai orar e vem aquela ideologia, você não pode orar alto que o diabo vai ouvir e daí pode atrapalhar e impedir Deus de te responder. Se o diabo ouviu que você está orando, Deus não vai conseguir te dar o teu pedido, porque você orou alto, você tem que orar baixinho. Como é que funciona isso? Essa ideia da batalha espiritual. Não ore alto que o diabo pode ouvir. As pessoas que difundiram essa ideia aí, né, que trouxeram, fazem parte de um movimento, eles trouxeram muitas experiências pessoais, né, e aplicaram ali como se fosse uma verdade. E muitas vezes eles foram enganados com as próprias experiências. Né? A ideia é o seguinte, de que não posso orar alto porque se o diabo ouvir, ele vai movimentar ali as coisas para que aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou desejando não aconteça. Mas volto a citar Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A não ser que o seu pedido não seja aquilo que Deus não tem para a tua vida, ou não seja um princípio bíblico para a tua vida. Mas se você está em Deus, e se Ele é por você, não vai ser diabo que vai se levantar contra você, não vai ser governo que vai se levantar contra você, não vai ser homem nenhum que vai se levantar contra você. Ainda essa semana eu estive lendo alguns movimentos missionários que aconteceram no século passado, né? O século passado ficou conhecido como o século das missões. E muitos movimentos, muitos sistemas de governos, né, comunistas, como na União Soviética,
quando começaram a perseguir a igreja, teve um grupo de cristãos que começaram a se reunir nas madrugadas para orar, até que na época, até então, o presidente Gorbachev decidiu liberar os cultos em busca de apoio e ajuda econômica. E assim a Missão Portas Abertas foi lá, distribuiu 1 milhão de Bíblias, depois foi lá e distribuiu mais outro 1 milhão de Bíblias. Ou seja, o regime caiu quando a igreja se levantou. Então eu acredito nisso, eu acredito naquilo que nós somos chamados para fazer. Nós não dependemos do diabo para nada. Ele ouvindo ou não ouvindo, se Deus agir a nosso favor, ninguém pede. Amém. Eu acho muito interessante, amados, que quando a gente vai orar, eu vou invocar aqui um provérbio que diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E eu posso fornecer matéria-prima sim para o diabo. Eu posso dizer, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não é certo, eu não quero assim. E quando eu estou resistindo à palavra e falando contra a própria palavra de Deus e confessando, por exemplo, não, eu ainda vou morrer disso, eu estou dando matéria-prima para o diabo. Eu estou falando e eu estou decretando. É uma forma, a Bíblia que diz isso. Mas quando eu confesso a palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz que nós devemos de confessar a palavra de Deus, né? E quando eu estou declarando a palavra da vitória de Deus, eu estou dando matéria para o Espírito Santo produzir o que a palavra de Deus promete. Eu posso ver todas as promessas de Deus realizadas quando eu permanecer firme na minha confissão. Está lá em Hebreus 10, permanecermos firmes na nossa confissão. Nós vamos ver a promessa de Deus se realizar. Então, se eu falo isso alto ou baixo, pouco me importa. Eu acho até que quando um crente ora alto, ele tortura o inferno, ele tortura o diabo. Ele diz, mais um crente que está acreditando na palavra de Deus, está orando a palavra de Deus, está falando o que Deus prometeu, está declarando isso, e isso faz com que, foi o que Filipe fez, e os demônios gritavam, por que você fica aí pregando esse evangelho, né? Amados, eu creio muito nisso, que a batalha espiritual é orar alto sim, é pregar o evangelho. Eu quero desmistificar uma outra coisa, que não é da batalha espiritual, mas que tem aí. Muitas pessoas dizem assim, olha, pregue o evangelho, se for preciso use palavras. Amados, isso não é bíblico, isso é um conceito de alguém que achou legal, disse, nossa, nós temos que pregar com a nossa vida. Mas a ordem de Jesus foi, pregue o evangelho. Mas está subentendido ali, diz, pregue, mas viva o que você pregue. É isso que tem que ser levado em conta. Eu tenho que pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Mas só viver o evangelho e não falar nada para ninguém, não vai resolver. Não vai resolver a vida das pessoas. Porque elas vão dizer assim, puxa, ele vive tão bem, Deus ama ele. Ele não ama, daí eu tenho que virar e dizer, não, Deus me mandou pregar para você também. Eu quero te dizer que essa boa nova é para todo aquele que nele crê. Então, amados, uma das armas que o diabo usa é te fazer pensar que se você só for uma pessoa boazinha, bonitinha, você está fazendo a obra de Deus. Você só faz a obra de Deus quando você obedece à ordem de Deus. Quando você obedece à ordenança de Deus. Amém? O evangelho não é egoísta. Exatamente. O evangelho, ele muda a minha vida e a minha experiência não é para eu criar uma doutrina em cima da minha experiência. A minha experiência é para eu contar para as pessoas, olha, Jesus me tirou de onde eu estava e me deu essa experiência. Eu não sei aonde você está, mas esse Jesus tem o mesmo poder na sua vida quanto tem na minha. Isso é o ir e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, amados? Então, fica aí, tem muita coisa que a gente podia falar sobre isso. Eu creio que um dia a gente vai voltar a conversar ainda algumas coisas, principalmente vendo esse movimento, ele foi entrando por um caminho, amados, e ele chegou num ponto em que eles declararam isso. O pastor André teve nesse culto, onde um desses grandes líderes disse assim, não precisa mais nem pastores, não precisa mais nada. Você está vendo por que as pessoas ficam com essa ideologia? Não, mas a Bíblia diz fazer discípulo, será que precisa ser discípulo ou não? Essa dúvida vem porque tem muita gente de renome, inclusive no YouTube, e no Face, e no Insta, pregando coisas que não são bíblicas. E a nossa batalha espiritual é
uma escolha, um posicionamento. Eu fico com a palavra de Deus. Né? Pode ser o maior pregador do mundo. Né? E a gente tem, a Bíblia nunca escondeu se você leu a Bíblia toda, você vai ver que ela nunca escondeu os pecados de Davi, nunca deixou de mostrar que o homem é homem e que Deus é Deus. Então, não siga homens, seja discípulo de Cristo. Deus pode usar uma pessoa na sua vida, mas se esse discipulador começar a te ensinar movimentos e experiências dele, ele não pode ser teu discipulador, porque o discipulador tem que ser alguém que aprende de Cristo, que tem a experiência de Cristo na sua vida e que transmite isso, o que Cristo é e o que Cristo faz, não o que eu acho, o que eu penso, né? Por isso que eu digo que aquela pergunta foi muito pertinente para trazer um esclarecimento muito bom para nós. Amados, temos aí quantos minutinhos aí, os meus auxiliares, temos aí 4 minutos ainda. André, você quer ainda falar mais alguma coisa assim para deixar claro sobre esse desmistificar a batalha, como nós podemos nos posicionar hoje, né? Amém. Amém, queridos. Olha, pregue a palavra, é assim que se faz a batalha espiritual. Pregue a palavra, viva e pregue. Como nós falamos no início, a batalha é a exposição da verdade contra a mentira do diabo, né? Que você não permita que essa mentira faça parte da sua história de vida cristã, tá? E lembre-se que toda informação tem uma origem. É importante você tentar descobrir a origem de determinada informação, se ela é bíblica ou não. Então, a fonte mais segura, a fonte de todo ensinamento, a fonte de tudo aquilo que Deus quer que realmente vivamos e praticamos são as Escrituras. Então, viva as Escrituras. Essa é a tua espada de batalha espiritual, as Escrituras. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Olha, o pastor André me fez lembrar de algo muito maravilhoso, que está em João 7, né? Quando Jesus, no último dia, o grande dia da festa, ele se pôs em pé e ele bradou. E ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E daí ele falou algo que é muito pertinente a isso que o pastor André acabou de dizer. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, não é segundo um conceito de um movimento, segundo o livro do pastor fulano de tal. Olha, gente, eu amo muito livros, eu tenho lido muitos livros nesse ano, né? Inclusive li o 11 de Gênesis, fazendo uma propaganda aqui, li os livros do pastor André, são 7 livros que ele já tem escrito, amados, né? E livros maravilhosos, mas eles escrevem embasados na palavra, sempre colocando a palavra acima de tudo, né? Então, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava dizendo isso a respeito do Espírito Santo que haveríamos de receber. Então, amado, coloque o teu coração, aplique o teu coração à palavra. Aí, aonde entra um discipulador nessa hora? Olha, eu não estou entendendo bem esse negócio que eu li aqui. Eu tenho orado para o Espírito Santo me revelar, mas me ajuda a entender isso, né? Porque o discipulador é aquele que anuncia o Evangelho, nos batiza para fazermos parte do corpo, sepultar o velho homem, nascer um novo homem, mas ele continua. A Bíblia diz lá em Mateus 28, né? 20, 19 e 20, diz assim: batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar. Então, amado, se você tem alguma dúvida, para isso serve um discipulador. Não é para perguntar: escuta, compra esse carro ou aquele carro? Não, isso não é para discipulador. Ele pode te ajudar em oração. Vamos dizer assim: ó, sinta a paz no teu coração, nós vamos orar, Deus vai te dar paz em qual carro comprar. Isso mas para guiar, o que a Escritura diz? Olha, eu entendo, vamos lá. Aí o teu discipulador diz assim: puxa, isso que você perguntou é muito profundo, vamos falar com o pastor, né? E daí é assim que tem que funcionar discipulado, tá, amados? É isso que é o verdadeiro discipulado. Ser um discipulador cai na armadilha do movimento. Aí você diz para ele: olha, eu estou orando aqui, eu não estou sentindo paz de entrar com você nesse movimento aí, nesse negócio. Prefiro ficar como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Amado, fica com a Escritura. Senhor, muito obrigado por essa live, obrigado pela vida do pastor André, obrigado
por todos esses irmãos que nos assistiram e obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos conduz em retidão sempre e nos mantém na direção certa e no caminho certo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Até a próxima live, meu amado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.